Que a nossa semana seja ótima, viu? Bom dia para você que está aqui ao vivo com a gente. E agora com esse par de vaso, que somos nozes aqui. Eu e Herédia, de azul, combinando com telão, combinando com tapete. Enfim, elas estão ornando hoje, trazendo esse clima azul da cor do mar para te contar que os estados... Opa, que é onde? Aqui, na câmera do... Te perdi, hein, Silvinho, mas já te achei. Os estados do Sudeste foram os que mais perderam receita com a redução do ICMS sobre itens considerados essenciais, como combustíveis e energia, por exemplo. Tem um levantamento, inclusive, que apontou que juntos... os estados deixaram de arrecadar quase 20 bilhões de reais no segundo semestre do ano passado. Ô Herédia, se deixa de arrecadar essa, como a minha mãe diz, essa dinheirama toda, de onde é que sai esse dinheiro? Como é que consegue recompor isso? Como é que sobrevivem com esse rombo? Porque os estados não estão aí ostentando dinheiro, né? Geralmente estão no vermelho. Então, no vermelho, a situação estrutural dos estados é de déficit, ou seja, é de falta de recursos e, portanto, o corte do ICMS, que é o principal imposto estadual, acabou deixando os estados aí com esse buraco ainda maior. Esse levantamento foi feito pela Febrafit, que é a Associação dos Auditores Fiscais dos Estados, e vou dividir aqui com vocês esses dados e chama a atenção pelo seguinte: os governadores estão no meio de uma negociação com o presidente da República e com o ministro da Fazenda, com o Supremo Tribunal Federal, para entender o seguinte: tá bom, a gente perdeu, nós cumprimos a lei, cumprimos a regra do próprio STF, mas quem vai nos compensar? Em que quantidade de recursos vai nos compensar? Então, temos aqui as maiores perdas. São Paulo, por exemplo, perdeu mais de 7 bilhões de reais. Minas Gerais, quase 6 bilhões. Rio de Janeiro, quase 5. Rio Grande do Sul, mais de 4,5 bilhões. E Paraná, mais de 3 bilhões. São os principais estados brasileiros, aqueles que geram a maior base de arrecadação. Então, era natural esperar que eles tivessem uma perda dessa relevância. E, na outra ponta, os que menos perderam, está tudo na casa do 1 milhão. E aqui vamos entre o Amapá, Acre, Roraima, Sergipe e Amazonas. Ainda assim, independentemente do total de recursos, o que importa é que a arrecadação perde proporcionalmente ao tamanho do estado, proporcionalmente à potência de arrecadação, sem que tenha havido uma discussão de redução do custo dos estados, né? Toda vez que a gente fala de redução de carga tributária, a gente tem que se perguntar, tá, mas a conta do estado diminuiu? Da máquina pública diminuiu? Isso não aconteceu, pelo contrário. Tivemos reajuste, por exemplo, do piso dos enfermeiros, piso de enfermagem, que aumenta o custo dos estados e municípios. Tem aumento do piso salarial dos professores e aumentos recorrentes que acontecem na conta dos estados. Então, o Rodrigo Espada, que é auditor fiscal e presidente da Febrafit, disse à CNN que esses dados estão mostrando, Elisa, que chega a quase 40 bilhões de reais se for contar o ano todo. Esses dados estão mostrando que vai precisar encontrar uma solução. Os estados, por lei, eles não podem se endividar. No caso do governo federal, quando ele entra em déficit e fica devendo, ele pode se endividar. O Tesouro Nacional vai lá, emite dívida e paga as contas. Está certo que acaba pagando juros maiores porque a dívida vai aumentando. Mas no caso dos estados, isso não acontece. Os estados não têm essa liberdade e, portanto, acabam convivendo com o risco de ter que reduzir os gastos com saúde e educação e segurança, que são prioridade, né? Pois é, até para amarrar essa ideia, Herédia, gostaria de te ouvir rapidamente, porque muitas vezes não fica muito claro para quem, de repente, não tem intimidade com esses assuntos de imposto, mas onde é que usa o ICMS, afinal? Mas para lá, estão sempre querendo cobrar mais imposto da gente, e a gente nem sabe onde é que usa. O ICMS ele é utilizado em diferentes braços, seja educação, seja saúde. Cada estado tem a independência para escolher? Não, na verdade não. O gasto com saúde e educação, ele já é previsto por lei. Os estados são obrigados a destinar parte dos impostos que arrecada para esses fins, mas se a base reduz, sobra menos dinheiro para isso. Há uma grande confusão aqui, que qual é a competência federativa, né, de cada ente da Federação Brasileira. Os estados, os governadores são responsáveis pela educação, por pagamentos à educação, saúde, segurança, no nível estadual. Vivem, com a maior parte da sua receita, exatamente do ICMS e de transferências do governo federal, com impostos que são arrecadados e obrigatoriamente
claramente divididos entre os estados e municípios. O que é importante pensar aqui, Elisa, que é essa pergunta que você faz, o imposto não vai diminuir nunca, não estava errado o ICMS ser tão caro? A discussão nem é essa, a discussão é: está errado o Estado custar quanto custa, a máquina pública custar quanto custa? E é por isso que a cobrança sobre as reformas, administrativa e até tributária batem nisso. Enquanto a máquina pública não custar menos, não tem como arrecadar menos imposto.